sejam muito bem-vindos à nossa 8ª e última web-aula da disciplina Instalações Prediais, Materiais de Acabamento e Revestimento. Hoje vamos dar a continuidade da nossa 4ª unidade, Tecnologias Construtivas e Custos Básicos, né? E vamos ver quantificação dos materiais e a organização dos custos. Vou colocá-lo aqui, vamos lá. Quantificação dos materiais. Essa etapa de especificar os materiais e determinar a quantidade necessária de cada um deles, né, para a execução do projeto, se chama quantitativo de materiais. É uma fase muito importante na nossa profissão. Ela requer muito cuidado, muita atenção aí na hora de especificar esses materiais e colocar os valores desses materiais, da mão de obra, né? A gente juntar esse quantitativo, ele é muito importante. Cada material que a gente especifica, ele vai vir com uma unidade de medida diferente. Então, por exemplo, o rodapé, ele é calculado por metros lineares. Cerâmicas geralmente são calculadas por metro quadrado. A argamassa que vai precisar para assentar essa cerâmica, ela é medida por quilo, né? Tinta geralmente é por litro, né? Luminárias, tomadas, essas peças são medidas por unidade, né? Então, sem uma quantificação adequada, correta, né, a gente não consegue montar um orçamento aí seguro, né? E para isso a gente vai precisar, claro, do projeto, e um projeto muito bem definido, muito bem desenhado, né, bem completo, para que a gente possa chegar dentro da realidade em que vai ser executado esse projeto, né? Então, o cálculo exato dessa quantidade de materiais vai depender, por exemplo, se as minhas medidas no desenho não estiverem corretas, vai existir erro na quantidade desse material, né? E também a gente precisa especificar adequadamente para organizar o momento da compra, o momento da entrega desse material, porque se esse material vier antes do tempo dele na obra, ele pode danificar lá na obra, ou também ele não pode vir no tempo depois, né, do correto dele, porque senão ele vai atrasar a obra. Então isso tudo a gente consegue prever com um quantitativo correto, né? Também, se a gente dá uma medida errada, calcula uma medida errada de um certo ambiente, por exemplo, uma cerâmica, eu calculei a menos, veio cerâmica a menos, né? Foi um cálculo errado, veio cerâmica a menos. No meio do processo de colocação dessa cerâmica, viu que não deu a cerâmica, então tem que ir correndo para a loja comprar outra cerâmica. Aí vem um lote diferente, né? Além de atrasar a obra, porque vai levar um tempo para essa outra cerâmica chegar na obra, pode vir num lote diferente. Ela com certeza vai vir num lote diferente. Geralmente elas têm uma tonalidade, existe uma diferença entre um lote e outro, né? Outra, se eu calculo a mais, né, medida a mais, aí eu estou gastando, eu tenho um desperdício à toa, né, nesse material. Então isso tudo é muito importante. Além do material em si, que por exemplo uma cerâmica, eu vou especificar uma cerâmica, mas eu vou também precisar especificar e quantificar os insumos que vão envolver a instalação dessa cerâmica, né? Não é só a cerâmica, eu tenho a argamassa que vai colar a cerâmica
no contrapiso, eu vou ter o rejunte, né, que vai fechar as saliências, né, entre um piso e outro. Eu vou depois precisar limpar, né, esse piso. Então tudo isso requer aí também outros materiais que acompanham esse material principal. E também eu vou precisar fazer o levantamento da mão de obra, né, desse volume de trabalho necessário para a aplicação desse material. Eu preciso saber quantas pessoas eu vou precisar, quantas horas elas vão trabalhar e por quanto, né, qual é o momento que elas entram na obra e saem da obra, né? Então isso tudo é muito importante. Então primeiro vamos aí quantificar os pisos, né? Então o piso, né, ele precisa vir acompanhado de dentro dessa quantificação, é uma planta muito importante, que é a planta de piso, né? Onde vai mostrar a paginação desse piso, né? E se precisar, quando é mais elaborado, como áreas molhadas, né? Que sempre tem um detalhe, tem alguma coisa, a gente precisa fazer uma planta aí, um desenho à parte, né, desse detalhe aí, né? E como que é calculado, né? O piso ele é calculado por metro quadrado, geralmente, né? E aí, além de calcular a área, né, que esse piso vai ser colocado, a gente precisa também calcular o que se chama de perda, né, ou uma quebra, que é um excedente. A gente já calcula uns 10 a 15% desse excedente para caso no transporte pode quebrar a peça. Na hora de cortar, por exemplo, se eu tenho ambientes muito irregulares, é bom eu calcular 15%, né? Se eu tenho ambiente regular, 10 a 12% tá bom, mas se o ambiente tem muito recorte, né, como pilares no meio do ambiente, ou muitas paredes, ou ele é de um formato indefinido, isso tudo vai requerer aí mais cortes das peças, né? E toda vez que eles vão quebrar a peça com a marquita, eles podem perder peça nesse processo, né? Então a gente precisa contar a mais aí, além de também perder peça no transporte, né, no armazenamento, né? Se fica muito tempo ali na obra, tem esse perigo de perder peça também, né? Então isso aí, essa previsão toda é muito importante. E aí a gente vai falar aí da paginação desse piso, né, que vai ser mostrado ou na planta de piso e na planta de detalhe, né, das áreas molhadas, ou detalhe do piso que eu quero explicar melhor, né, que precisa de mais atenção aí, né? Isso tudo é muito importante, porque ele vai dar a direção, o ponto de início aí, e a direção e o padrão do assentamento, né, desse piso. Ele vai mostrar onde vai ter recorte nesses pisos, né, como que as peças vão ser recortadas, onde vão peças inteiras, né, e aí assim é possível contar o número de peças, né, que vão naquele ambiente, e aí com isso a gente consegue contar o número de caixas, porque geralmente cerâmica, por exemplo, a gente conta por caixa, né? Vem uma metragem quadrada dentro da caixa com uma quantidade aí de peças já específicas, né? Então, tudo isso é importante e a gente consegue prever com a paginação do piso. Também existe uma paginação, existem aí umas paginações clássicas, né, tradicionais, que a gente vê muito comum aí, né? Claro, a gente pode sempre usar a nossa criatividade, mas existem uns padrões aí muito usados e muito comuns, né? Então, primeiro, por exemplo, tem
alinhado aí, horizontal a vertical, né? Essa primeira figura aqui. Eu tenho a diagonal, que ela vai estar, a peça já vai estar assentada na direção diagonal à parede, né? Também tem essa aqui que se chama espinha de peixe, que é 90 graus, ela transpassa, né? Tem esse transpasse aqui, ele pode ser aleatório, né? Ele pode transpassar aqui por exemplo, aqui está alinhado com um alinhamento diferente, né? Isso é aleatório, mas a gente também pode marcar esse transpasse, né? Aqui tem a escama de peixe, que é muito comum em piso de madeira maciça, taco, né? Muito comum usado essa padronagem aqui, essa paginação de escama de peixe. E aí, com isso, eu mostro um projeto para vocês. Vocês estão familiarizados aí já viram esse projeto antes, né? Em outras aulas. Aí é um apartamento e aí está definida a paginação de piso. Como foi a maneira encontrada aí para passar essas informações, né? Na legenda está mostrando por Ashura, né? Foi a forma escolhida aí para representar esses pisos e dar os detalhes na legenda, né? Então vamos olhar aqui no projeto, aqui nessa área aqui, por exemplo, é tábua corrida, né? Então, nesse piso aqui de tábua corrida, que vem aqui, ele vai no lavabo, entra para o lavabo também, ele entra para o escritório também. E aí aqui eu tenho um degrau, né? Aqui eu tenho outro degrau, né? E aí surgiu a necessidade aí com esse degrau novo, né? Com um projeto que tinha um desnível aqui na sala que foi retirado e levado para trás, e por isso a necessidade desse degrau. Então isso aí também foi construído, né? Então eu senti a necessidade de explicar melhor esses detalhes e como será assentado esse degrau. Então esse degrau ele é todo revestido de madeira, ele não tem parte de alvenaria aparente, né? Ele é todo revestido em madeira, né? Então, por isso, né? Esse cuidado aí com esse detalhe. Essa parte de dentro aqui é carpete, né? Os banheiros são cerâmica, aí tá aí bem detalhado. E também copa, cozinha aí, cerâmica a gente coloca, né? E se vocês podem ver aqui, ó, aqui a gente coloca o início da paginação, né? Então, por exemplo, essa cerâmica aqui que entra para dentro, ela é única, né? Ela entra para dentro da copa e da cozinha e da lavanderia, né? E ela começa aqui com essa peça. Eu começo a paginar esse piso aqui nessa peça. Essa informação é muito importante, né, para o colocador. Aqui na sala também mostra essa primeira tábua, né? Onde ela a primeira tábua e daí segue o piso. Aqui também, como veio o desnível para cá, precisou de começar outra paginação aqui, né? Então, aqui a gente pode ver também o banheiro, por exemplo, ó. Então, aqui nesse banheiro, essa é a paginação inicial. Isso tem uma coisa importante. Às vezes, é interessante você começar a paginação onde começa a porta, certo? Nesse caso, por exemplo, que não tem nada muito definido em direção do olhar. Mas nesse caso aqui, desse banheiro, por exemplo, o início da paginação foi escolhido aqui porque aqui, a partir dessa parede aqui, ó, a partir dessa parede aqui, começa o box do chuveiro, tá? Então eu tenho um pequeno desnível aqui nessa parede para o chuveiro. Quando eu entro, como é um ambiente pequeno, e raramente você entra num ambiente olhando para o chão, né? Assim, talvez a primeira vez quando você entra no ambiente, você entra olhando para o chão.
mas depois o seu olhar é direcionado para cá. Então, por exemplo, se eu tivesse começado a paginação daqui, por exemplo, né, eu teria o quê? Estaria essas peças quebradas estariam bem aqui, né, no box, né, chamaria muita atenção, né? Então aqui ficaria mais harmônico, né? Se eu começo a paginação por aqui, porque meu olhar já bate aqui, eu já vejo essa primeira linha aqui como peça inteira, e aí fica muito mais interessante, né? Aqui também, depois a gente vê no detalhe, vou mostrar aqui para frente, e a gente vê essa paginação com mais detalhe. Então aqui na legenda, reparem essa legenda, né? Então aqui é o piso de madeira e tá escrito piso, olha quantas coisas definidas, quantas informações para a obra aí, né? Então, é o piso em assoalho de madeira pinho, tábua, largura 20 centímetros e leve escurecimento para tom mel, somente com aplicação de cera líquida, com o rodapé existente, pintado em branco acetinado. Tá? Eu estou dando informação do rodapé, eu estou dando informação do tratamento da madeira, do tom da madeira, né? Então, o tipo de madeira. Então, isso daí é muito importante. Aí, a segunda aqui, que é o piso da cozinha, né? É o piso porcelanato, marca Portinari, diamante polido, 45 por 45, com rodapé 9 por 45, da mesma linha, com cabuchon de ladrilho hidráulico decorado 10 por 10, certo? Então, eu defino várias coisas, né? Então, aí o carpete, marcavante, onde vai ter baguete, né, de mármore para separar, por exemplo, aqui o carpete do piso, né? O início da paginação do piso, tá? Importantíssimo essa informação. Então, vamos seguir aqui. Então, aí desenvolvendo esses pisos, né, a gente vai desenvolvendo vários desenhos. Por exemplo, existia essa proposta, né, de uma paginação. Esse é o piso da copa, do porcelanato com cabuchão de ladrilho hidráulico, né, a 45 graus, né? Então tinha uma opção de fazer ele 2x2, né? E tinha essa opção de fazer ele 3x3, né? Então a gente colocando o mobiliário, né? Depois a gente decidiu fazer o 3x3, porque o 2x2 ia ficar muito carregado, né? Então então a gente faz esses estudos, né? Para poder especificar, porque essa peça nesse caso, essa peça do cabuchon, ele é vendido hidráulico, como é um decorativo, ele é vendido por unidade, né? Então a gente precisava saber quantas peças exatamente iriam aí nesse piso. E aí também é um outro exemplo, né? Que quando a gente quer mostrar mais detalhe, a gente mostra. Isso aí foi um detalhe de um banheiro, isso é outro projeto, né? É uma casa e esse banheiro ele é de ladrilho hidráulico, né? E que eu num primeiro momento aqui, né? Do desenho a gente mostra, né? Bastante detalhe, tudo e a paginação, certo? E aí aqui eu achei que seria necessário, né, um desenho que mostrasse a disposição desse ladrilho, né? Aqui embaixo acho que tem melhor. Tá vendo? Aqui tem a paginação dele. Eu acho que eu botei uma segunda aqui só. Aqui. Então aqui, né, como vê, essa informação da disposição de como essas peças iam
ser colocadas entre elas, né? Porque se o colocador coloca isso aqui em outra posição, fica outro desenho. Então, a posição com que aquele ladrilho é colocado era muito importante, né? Então, aí, com esse desenho, ele consegue ver exatamente qual é a posição que ele precisa botar cada uma das peças, certo? Então, aqui também tem o rebaixo do box, né? Tem um degrauzinho aqui do box e aqui mostra onde sai a paginação, né? Eu entro aqui, quando eu entro nesse banheiro, eu não olho aqui atrás da porta, né? Eu olho o quê? Eu olho para cá, né? Não faz sentido eu começar a paginação do lado de cá se aqui vai cortar, né? Então, é muito mais agradável eu entrar nesse ambiente e me deparar que, né, o meu olhar vai direto para essa posição aqui, né? Então, é importante para mim que essas peças estejam inteiras, né? E aí vamos num exemplo de cálculo aí dessa cerâmica, né? Então, a gente vou mostrar para vocês, vamos pensar aí um ambiente que é um quarto, um dormitório imaginário, 4x3, né? Então, minha área total dele é 12 metros quadrados, né? E aí eu vou calcular a quantidade de piso, né? Como ele é um retangular, não tem muito quebra aí desse recorte aí desse ambiente, eu vou calcular uma perda de 10%, já é o suficiente, né? Então, os cálculos que eu vou fazer vai ser em cima não de 12 metros quadrados, mas de 13,2 metros quadrados, né? E aí eu escolhi um piso cerâmico, tá? Que o tamanho dele é 60 por 60 centímetros, ou 0,6 por 0,6 metros, né? Então, isso significa que cada peça eu tenho uma área de 0,36 metros, né? E aí eu fiquei sabendo com o fornecedor que cada caixa tem 4 peças, né? 4 unidades de cerâmica. E aí eu preciso calcular qual é a área que eu tenho em cada caixa. Então, se eu tenho 0,36 a cada peça, né? Então, eu consigo, com 4 peças, cobrir uma área de 1,44 metros quadrados, certo? Então, qual é a quantidade de caixa que eu vou precisar se eu preciso cobrir 13,2 metros quadrados, né? E sendo que cada caixa eu cubro 1,44 metros quadrados. Eu vou precisar de 9,16 caixas, né? E aí eu vou comprar 10 caixas. Então, eu vou fazer o cálculo do meu quantitativo, vai ser em cima das 10 caixas. E aí, parou por aí? Não, né? Eu ainda tenho que calcular a argamassa que vai colar esse piso, né? Então, eu sei que cada saco de argamassa vai cobrir 4 metros quadrados. Então, se eu tenho 13,2 metros quadrados, eu vou precisar de 4 sacos, que dá 16 metros quadrados, porque 3 sacos não é suficiente, vai dar 12, né? Então, eu vou precisar de 4 sacos de argamassa. Rejunte, igualmente, cada rejunte é vendido por quilo, né? Geralmente um saco, né, tem 1 quilo. Então, para cada quilo, eu consigo cobrir 3 metros quadrados de rejunte, né? Então, eu tenho 13,2 metros quadrados, eu vou precisar de 5 quilos de rejunte. E aí também eu tenho o produto de limpeza, né? Eu preciso calcular esse frasco aí desse produto de limpeza que vai limpar e dar a finalização desse piso, né? E além disso, eu também tenho que calcular, né, a mão de obra, né? Então, eu preciso, nessa primeira etapa, eu tenho o assentamento do piso, né? Que aí eu vou precisar do azulejista de um profissional, isso leva mais ou menos um dia, né?
Depois eu tenho que a argamassa secar, eu vou precisar aplicar o rejunte, né? Que aí geralmente uma pessoa basta e leva mais ou menos um meio-dia. E depois eu preciso da limpeza dessa obra também, que uma pessoa basta, ou é o auxiliar, ou é a diarista, alguém que vai fazer a limpeza da obra, e ela leva mais ou menos um meio-dia aí para limpar esse ambiente, né? E aí depois eu consigo fazer um quantitativo exatamente quanto vai me custar assentar esse piso, né? Então agora vamos responder aí a nossa primeira questão. Eu vou tirar aqui da tela e boa sorte para vocês. Vamos voltar aqui e ver quem acertou? Então vamos lá. No processo de especificação e execução de revestimentos cerâmicos, a planta de paginação do piso é um recurso fundamental. Qual das atividades abaixo melhor representa a principal função dessa planta? Então, a certa é planejar o assentamento das peças, reduzindo perdas e orientando cortes e alinhamentos. Então, é essa a correta. Vamos ver por que as próximas não estão corretas? Então, definir o tipo de argamassa e rejunte que será utilizado na obra, nada a ver, né? Apresentar os pontos de hidráulica e elétrica do ambiente para o instalador, também nada, né, assim, absurdo, né? Então, indicar a quantidade de iluminação necessária para a correta instalação do piso, o que o piso, né, assim, completamente errado. Então, estava dada essa questão, facílima, espero que vocês tenham acertado. E vamos ver agora a quantificação de paredes, né? Então, a primeira, que é a mais comum, né, da gente, que tem aí que a gente usa em revestimento de parede, é a pintura, né? Ela tem uma função decorativa, né? Ela também protege, né, essa parede, ela impermeabiliza um pouco essa superfície, né? E elas elas se adaptam a vários tipos de texturas, né? A parede plana, curva, ela tem várias opções de cores, né? Acabamentos, então ela é muito usada. Existem, em termos de qualidade de tinta, existem no mercado tintas mais econômicas, que tem uma cobertura menor, né? Aí a gente tem a Standard, que tem uma cobertura intermediária, ela é indicada para áreas internas e externas, é um uso mais comum aí. E tem a Premium, que é a alta cobertura e ela dura mais, né? Também a gente pode classificar aí por brilho, né, que a gente já viu antes aí nas aulas passadas, né? Ela tem o fosco, o semibrilhante, acetinado e brilhante. Elas podem ser à base d'água ou à base de solvente, né? E tem assim algumas especificidades para cada tipo de tinta também. A gente tem a tinta acrílica, que é usado para áreas externas e úmidas mais, né? Mas também pode ser usada na área interna. A gente tem a esmalte, que é indicada para o metal e para a madeira. A gente tem o epox, que também substitui algumas cerâmicas e pisos, né? E tem a Lactex de PVA, que são mais para ambientes internos, né? Então, como que a gente começa a trabalhar com essa tinta, né? Primeiro a gente tem que preparar a superfície, né? Tem que tirar a pintura antiga e a gente aplica geralmente aí um selador que ela veda microfissuras e uniformiza aí a absorção da tinta para essa massa não absorver, da parede não absorver a tinta. Então a gente usa esse selador, né? A gente faz a etapa da correção, né?
que é muito comum, que é a aplicação de massa e lixa, né? E depois lixa, né? Para nivelar e alisar e deixar a parede bem lisinha, né? Então, isso é um cuidado muito importante, porque dependendo da iluminação da parede, se você vai rasgar uma parede com luz e ela tiver com defeito, você vai enxergar esse defeito, né? Então, ela tem que estar muito bem lixadinha, muito lisinha para receber essa pintura, né? E depois aplicar. Tem pintura que nunca é uma mão só, né? A gente dá, dependendo da tinta e dependendo da cor da tinta, a gente dá 1 a 3 demãos de tinta. E aí vamos pensar num quantitativo aí dessas tintas, né? Então, se a gente for calcular corretamente a quantidade de tinta, né? A gente vai primeiro, a gente precisa pensar, separar a área externa e interna, né? E por cores, né? Quais cores você vai usar. E aí a gente precisa subtrair as portas e as janelas, né? Onde não vai a tinta nessa superfície, né? A gente vai somar aí as superfícies que mediam, metragem quadrada e somar as superfícies que vão levar aquela tinta. A gente precisa saber quantas demãos, né, que vai dar. Geralmente, para tons claros, eu preciso de 2 demãos de tinta. Quando o tom é mais escuro, para chegar no tom fiel que você escolheu, precisa chegar com 3 demãos, né? Precisa usar 3 demãos. E a gente precisa ver o rendimento da tinta, tá? Então, cada tinta que eu comprar vai ser informado pelo fabricante qual é o rendimento dela. Então, por exemplo, ela vai dizer assim, 1 litro dessa tinta cobre 12 metros quadrados, né? E essa é uma informação muito importante que a gente tem aí, que a gente precisa para poder calcular o quantitativo dessa tinta. A gente tem os papéis de parede, né? Os papéis de parede, eles, como a gente viu aí em aulas anteriores também, tem diversos tipos de acabamento, né? Ele tem com autoadesivo, ele tem com cola, que a gente precisa, às vezes, ele já vem autocolante, ou então a gente precisa comprar essa cola apropriada para colar esse papel de parede, né? Eu tenho ele tradicional, que geralmente é usado para áreas secas. Tem o vinílico, que ele aceita um pouco de umidade, ele aceita uma limpeza aí frequente. E tem esse de TNT, né? Que ele é resistente à umidade, né? E ele parece um tecido aí. Então, como que eu dimensiono aí a quantidade aí desse papel que eu vou usar, né, no ambiente, né? Então, primeiro eu vou precisar saber da dimensão dos rolos, qual é a largura do rolo e qual é o comprimento de papel que eu tenho nesse rolo. E também eu preciso considerar os recortes, né? Se eu tenho algum recorte aí nessa parede, né? E onde que eu vou cortar, né? A paginação, marcar essa... Porque geralmente o papel de parede ele vem com uma marcação atrás, justamente para ajudar a manter a mesma padronagem, né? Então eu preciso saber exatamente onde eu vou cortar esse papel de parede, né? E emendar ao próximo na parede, né? Para que siga aí a mesma padronagem. E aí, é claro, eu preciso sempre calcular aí essa quebra aí de mais ou menos 10%, né? E aí a cola, que vai depender de cada papel, né? Eu vou ter a cola que eu preciso comprar e qual é o rendimento dessa cola, né? Que geralmente tem lá, o fabricante já informa isso, né? E aí, quando a gente fala de parede, a gente também tem os revestimentos cerâmicos de parede, né? E elas são parecido com
a colocação do piso, né? Só que tem um porém que tem que tomar muito cuidado aí, né? Muito mais cuidado, quer dizer, todos têm que tomar cuidado para estar bem nivelado, né? Tem que estar perfeitamente alinhado, tem que estar no prumo, tem que ver certinho aí os quadros dessa colocação dessa cerâmica para não ficar torta, né? Então, a aplicação de cerâmica requer ferramentas como nível, linha de prumo, niveladores. Um erro no início pode causar desalinhamento e cortes irregulares, você desperdiça toda, você vai ver lá no final, desperdiça toda a cerâmica, então isso tem que ser colocado com muito cuidado. E o ponto de partida, né, o início da paginação deve ser muito bem planejado para que essa colocação aí dessa cerâmica seja esteticamente adequada, né, não sofra nenhum prejuízo nessa colocação, né. Então, quais são as etapas, né? Eu primeiro preparo essa superfície, né? Com limpeza, eu preciso nivelar essa superfície da parede também, ela tem que estar bem niveladinha, né? Aí eu aplico a cerâmica com uma argamassa colante também, seguindo a paginação do desenho, do detalhe recomendado. Depois eu, se tiver, prestar atenção, se tiver rodapé, tem que prever tudo isso, né? Se eu tiver um rodapé, o rodateto, ou uma faixa, um rodameio, né, decorativo, eu tenho que levar tudo isso em consideração, né? E aí eu finalizo com rejunte, né? Depois que seca a argamassa, eu vou lá e passo o rejunte e eu concluo aí limpando a superfície. Então aí tá mostrando aí, tem um outro detalhe de banheiro, mostrando bem aí a colocação dessa, nesse caso, por exemplo, aqui, nesse banheiro aqui, por exemplo, a paginação do piso, ele saiu daqui. Por que saiu daqui? Né? Esse piso aqui, essa bancada, ela não vai até o chão, né? Então o piso ele passa por debaixo da bancada e a gente enxerga até um momento aí. Então aqui o piso não é cortado aqui, o piso continua para debaixo da bancada da pia, tá? Então eu vejo aqui por quê? Porque na hora de assentar as peças eu vi que, né, seria muito melhor que esse último filete recortado aqui ficasse atrás da porta do que se ficasse aqui, né, alinhado com a banheira, porque aí a gente entraria aqui no banheiro e já enxergaria esse recorte desse filete aqui, não é adequado. Eu achei mais harmônico levar isso lá para trás da porta, que era um lugar neutro que ninguém veria, né, e quer dizer, vê, mas só quando fecha a porta, tá lá dentro, né? Então, por isso que é importante pensar muito nessa paginação aí desse piso, né? Aqui também, o mesmo piso ele segue na parede aqui, ele tem um rodameio de mármore e eu tenho esse revestimento aqui, segue na parede. Então aqui começo a paginação por aqui. Então eu tenho essa peça aqui, essa aqui que vai dar continuidade, que o restante dessa peça ela vai dar continuidade lá para essa parede aqui, enfim, aí vai e o piso acaba aqui, essa paginação acaba aqui no teto. Aqui também mostrando a paginação do piso, do revestimento da cerâmica, né, de parede, e por aí vai. A gente toma muito cuidado. Aqui também, né, enfim. E aí, com isso, vamos fazer esse exercício pensando naquele quarto lá que a gente assentou o piso. Vamos pensar também que a gente vai pintar a parede dele. E a gente vai escolher uma tinta acrílica acetinada, né, acabamento acetinado.
como que a gente calcula a quantidade dessa tinta, né? Então eu sei que eu tenho um dormitório de 4 por 3, que é 12 metros quadrados, e eu tenho um pé direito aí de 2,60, né? Então, aí a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o perímetro do quarto. Então, eu tenho 4, né? Eu tenho 4 por 3 por 4 por 3. Então, Opa, desculpa, gente. Desculpa. Então, eu vou ter 14, né? Eu vou estar com 14 metros lineares aí, né? E aí eu pego esses 14 metros lineares de superfície de parede e vou multiplicar pela altura, que é 2,60, né? E aí vai me dar uma área de 36,4 metros quadrados, tá? Aí eu vou descontar o quê? O vazado, que são as portas e janelas, onde não vai tinta, né? Então, a área de uma porta aqui é 1,60 metros quadrados e a área da janela é 1,20. Então, eu vou diminuir desse valor aqui 2,88, né? E aí eu vou ficar com 3,52 metros quadrados. Em cima desses 3,52 metros quadrados, eu vou calcular 10% de quebra, né? De perda, né? Então, 10% a mais. E aí fica 36,87 metros quadrados. É essa área que eu vou ter que cobrir com a minha tinta, né? E aí eu escolhi a tinta acrílica acetinada e o rendimento são 2 demãos, que é uma tinta clara, pelo visto, né? Que eu escolhi. Então, são 2 demãos. E aí o fornecedor me diz assim, que essa tinta acrílica, ela dá um rendimento de 6 metros quadrados por litro. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho 2 demãos, né? Então, eu vou ter que dobrar essa área de pintura, né? Então, eu vou pintar 36,87 metros quadrados, depois eu vou pintar mais 36,87 metros quadrados. Então, ao total, vão ser 73,74 metros quadrados, né? Então, quantos litros se 1 litro faz 6 metros, né? Eu vou pegar os 73,74, dividir por 6, vai dar 12,29 litros, que aí eu arredondo para 13 litros, certo? Então, eu vou precisar de 13 litros dessa tinta para poder pintar esse quarto aí de 4 por 3. É só isso? Não, não é só isso, né? Ainda tem tudo que acompanha. Então, eu tenho que pensar no selador, né? Que é uma demão já é suficiente. Aí eu sei que uma lata, ela vai ter 3 litros, uma lata tem 3 litros de 60, né? E ela vai cobrir 60 metros quadrados. Então, uma lata já basta, né? Eu vou precisar de 2 lixas, né? Eu vou precisar de fita crepe para proteger os cantos, né, da tinta. Eu vou precisar de um kitzinho, uma bandejinha de tinta, trincha, rolo. Eu vou precisar de uma lona de plástico para justamente proteger aquele piso de cerâmica que foi recém-colocado, né, que a gente calculou lá atrás, né? E aí também eu vou ter que calcular o mão de obra, né? Então, eu tenho a etapa de preparo e lixamento, né? Eu vou ter o pintor mais o auxiliar, aí os tempos estimados é de meio-dia. Eu tenho a parte de pintura, que eu vou precisar de 2 demãos, então o pintor vai levar 1 dia para fazer isso. E depois eu tenho a limpeza final, né? Que eu vou levar mais ou menos meio-dia aí para esse ambiente. E aí vamos ver agora como se quantifica os forros, né? A gente tem agora mais uma superfície aí para quantificar o forro. Então, geralmente ele é feito por metro quadrado também. E para isso eu preciso saber as medidas do ambiente. E aí também eu preciso
ver como que vai ser esses acabamentos, né? Eu não só tenho o forro, mas também como os acabamentos vão acompanhar. Ele vai ter um roda-teto, ele vai ter rebaixo, né? Nesse forro vai ter sanca, vai ter tabicas, é um forro solto, ele vai ter molduras, né? Então esses elementos quantificados a partir do perímetro do ambiente ou do contorno do desenho desejado, né? Então, esses geralmente são por metros lineares, né? E aí a gente pode, né? A metodologia de quantificação pode variar, né? De acordo com o tipo de forro que eu especificar. Então, o forro de gesso acortonado, né? De drywall, de placa de gesso, ele é medido em metro quadrado, considerando-se também as estruturas metálicas, parafusos, fitas, massas e possíveis sancas, né? O forro de gesso liso, né, o gesso em placa, ele mede-se a metragem também quadrada e também é importante considerar perdas grandes aí, maiores, porque ele é um processo mais artesanal, né? Então ele pode ter irregularidades que precisam ser consertadas, né? Ele é mais frágil também. A gente tem o forro de PVC, de madeira, que também é quantificado por metro quadrado, mas aí precisa ter atenção com a largura da régua, né, que a gente vai usar, e também como que a gente vai calcular os perfis de fixação desse forro, que geralmente é em metros lineares. Aí a gente tem o forro modular em placa, né, que a gente vai calcular aí tanto a estrutura quanto as placas. Elas podem ser de 60 por 60, né, ou 62,5 por 62,5. São os dois padrões que tem de placas de forro modular. E também a gente vai calcular essa estrutura de sustentação, ela vai ser calculada por metro linear. Então aí, assim como a planta de piso, é importante a gente também fazer uma planta de forro, né? Como vocês estão vendo aqui, aqui na sala é todo, nessa área aqui é todo de forro em gesso, né? Então aqui nesse projeto tem três alturas de forro de gesso, né? Então eu tenho uma altura aqui, essa altura média que é 2,46, né? Depois eu tenho essa altura onde é mais baixo, que é 2,42, e aí eu tenho esse mais cinza, mais claro, que é o 2,50, que é o mais alto, né? Então, aqui eu tenho até 2,50, aí nas laterais aí desse rasgo na sanca, esse rebaixo, rasgo, né? Nesse rebaixo nas laterais, ele desce para 2,42, e aí na copa, ou na sala de jantar e no corredor, tem aí um forro de 2,45, né? Onde onde não tem o cinza é a laje, então aí são especificados aí luminárias de sobrepor, né? E aqui no forro são todas luminárias de embutir. Aí eu tenho também detalhes, né? Aqui eu tenho um forro tabicado, né? Ele é solto da parede. Aqui é o rebaixo da sanca, né? Então tudo que eu quero aqui também tem um corte aqui da sanca. Então tudo que eu quero explicar com mais detalhe, eu preciso fazer aí esses detalhes, né? Explicar melhor. E aí vamos calcular esse forro de gesso, né? Então eu tenho aí a estrutura metálica, né? Que é um elemento importante do forro, onde ele vai apoiar essas placas de gesso acartonado. Eu vou calcular um forro de gesso acartonado, né? Com luminárias de spot embutidas, né? Do tipo spot, né? Então, o que eu preciso para fazer primeiro? Eu preciso primeiro calcular essa estrutura, né? Essa estrutura ela vai ser calculada pelo perímetro. Aí eu tenho esse perfil guia, que são os que vão na parede, né?
que aí vai rodar todo aí o perímetro do ambiente, né? 14 metros. Depois eu tenho os perfis que vão apoiar nesses guias, né? Que vão ser os montantes, né? Então, a cada 40 centímetros eu preciso ter um montante. Então, eu faço um cálculo aí, né? Eu preciso de 10 montantes por faixa de 3 metros, né? Então, eu vou precisar de 30 metros, né? Então, são 6 barras de 5 metros ou 10 de 3 metros, tá? Eu vou calcular isso por metro linear. Aí eu tenho as placas de gesso, né? Quantas placas de gesso acartonado eu preciso comprar, né? Aí eu vou fazer esse cálculo. Cada placa eu vou comprar 1,20 m por 1,80 m a placa, né? Que vai dar uma área de 2,16, né? Então, para cobrir 12 metros quadrados, eu vou precisar de mais ou menos 5,56 placas, né? Então, aí eu arredondo para 6 placas, né? E aí, quais vão ser? Eu preciso de parafuso para fixar essas placas na estrutura, né? Então, aí eu calculo mais ou menos uns 420 parafusos. Aí eu também, para juntar uma placa a outra, eu vou precisar de uma junta aí, uma fita junta, eu vou precisar de 20 metros, né? E aí também eu vou precisar de massa para poder emassar, alisar, né, essa superfície. E também eu vou comprar minhas luminárias que vão ser por unidade, né? Eu vou pensar aí em 2 linhas nesse forro de 3 spots, né? Então, ao total, 6 spots, tá? Claro que não é você que vai fazer esse cálculo, não sou eu que faço esse cálculo do forro de quanto que é a barra, quanto que é a estrutura, isso tudo o fornecedor ele vai dizer a quantidade, geralmente é o fornecedor que dá. Então, se eu vou comprar um piso com fornecedor, né, se não for nessas casas de construção, ele já vai calcular aí, ou então o vendedor já calcula aí a quantidade de argamassa que precisa e tal. Mas tudo isso tem que estar, você pode colocar no custo final, o custo final do coisa, mas também pode separar, ficar mais detalhado aí o que é material, o que é insumo, fica mais interessante você fazer essa disposição. E é claro que esses cálculos, aí nesse caso de forro, por exemplo, né, esse cálculo geralmente é dado pelo fornecedor, mas é interessante a gente, claro, sempre estar a par de como foi feito esse cálculo, né? E aí a gente já aí conseguiu quantificar, né, 6 unidades de placa, a gente conseguiu 14 metros de guia e 30 metros de montantes na parte de estrutura, né, parafuso eu vou precisar de 420 unidades, eu vou precisar da massa e da fita, então eu vou precisar de um balde de massa e 20 metros de fita, 6 unidades de spots e eu também vou precisar de fiação e conectores para instalar essa iluminação, né? E aí também precisa pensar na mão de obra, né? Então, a mão de obra eu tenho, né, as etapas, eu vou ter que montar a estrutura, né, que geralmente é o gesso e o auxiliar, ele vai precisar de um ajudante aí, geralmente leva um dia. Eu vou precisar fixar essas placas, né, que é geralmente meio-dia, acabamento da massa e lixa, o gesseiro também vai fazer, geralmente leva meio-dia, instalação dos spots, né, aí eu vou precisar de um eletricista que vai levar mais ou menos meio-dia para instalar esses spots, né. E aí, terminado isso, vamos quantificar mais uma coisa importante também, que é bom ter, isso tudo são exemplos, eu estou dando exemplos, né? A gente está começando aí a entender como faz essas quantificações, né? Isso é para tudo material, não é só para piso, tudo que você orçar na obra, estofamento, a gente vai precisar saber
qual é o material, qual é o insumo, qual é a mão de obra, né? Então, isso serve para qualquer tipo de especificação que a gente vai fazer, né? Então, vamos pensar naquele quarto, né? E a gente vai precisar de uma cortina aí para esse quarto. Como que a gente quantifica, né, e orça essas cortinas, né? Então, quando a gente fala de persianas, é mais fácil, né? Então, a persiana, ou ela está exatamente encaixada dentro do vão da janela, né? Que tem muitas vezes isso que acontece, ou então ela está, a gente considera 10 centímetros a mais aí nas laterais, né, das janelas, né? Se não houver nenhum obstáculo nessa janela ou algum móvel embaixo, é recomendável que essa persiana vá até o chão, tá? Fica mais elegante, tá? Os painéis rolôs, eles devem ser dimensionados conforme o projeto, tá? E eles têm uma maneira para não vazar luz, quando é um lugar que não pode vazar luz, tem uma maneira que você coloca um sobrepondo o outro, né? Na hora da colocação no encaixe ou geralmente no teto, né? Para que um sobreponha ao outro para não vazar a luz, né? Então, e a escolha do modelo, você deve considerar a estética, né? A privacidade, o controle dessa luz e a facilidade aí da manutenção dessa cortina, né? Aí quando a gente fala de cortina de tecido é um pouco mais complicado, porque a gente precisa pensar no acabamento dessa cortina. E dependendo do acabamento dessa cortina, a gente vai ter que usar 3 vezes a largura da janela ou 2 vezes, né? Isso vai depender para cada tipo de acabamento. Então, para acabamentos mais volumosos, se eu quero uma cortina muito volumosa, eu posso considerar 3 vezes, né, a largura da janela. Agora, se eu quero algumas menos volumosas, aí eu de 2 a 2,5, né? O ideal é que a cortina cubra todo o pé direito, vá até o chão e deixe 1 centímetro ou 2 centímetros acima do chão, né, de bainha, né? Também é bom deixar uma barra inferior grande de 30 centímetros, né? Então é bom contar aí com essa barra também, né? E também é importante lavar esse tecido, né? Porque ele pode encolher, né? Então é importante aí lavar considerar isso, né? Então, vamos considerar, lembra aquele nosso quarto aí, a gente já assentou o piso, a gente já pintou as paredes, a gente já botou o forro no teto e agora vamos calcular aí a cortina, né, que a gente vai usar nesse ambiente, né? Então, ela tem, o dormitório tem 4x3 e eu tenho uma janela nesse dormitório de 2 metros de largura por 1,40 de altura, né? E eu sei que o meu pé direito nesse quarto, né, nesse dormitório, é de 2,60. O que eu quero? Eu quero uma cortina, tá? De linho com blackout, né? Eu quero que o blackout fique embaixo do linho, o linho venha para frente e atrás fique o blackout, certo? Então, é uma cortina dupla, aí eu vou precisar comprar um trilho duplo, né? Do teto ao chão, sem arrastar no piso, né? Então, eu vou ter que lembrar de deixar eu tenho 2,60 de altura, eu vou ter que deixar uns 2 centímetros ou 1 centímetro aí para a barra, né? Não ficar arrastando no chão. Aí eu tenho o tecido linho, né? Aí eu vou precisar do tecido de linho, que é decorativo, e eu vou precisar do blackout. E aí, nisso eu vou precisar escolher um acabamento, né? Então a gente, por exemplo, a prega fêmea, ou a wave, né? A gente usa um multiplicador de 2,5,
né? 2,5 vezes de tecido, né? Da largura da janela, tá? Então, dependendo do tipo de acabamento, a gente vai usar um multiplicador diferente. Então, por exemplo, né? Aí a prega fêmea, depois aí eu botei uma listinha, né, de quantas vezes para cada tipo de acabamento. Então a prega fêmea e macho, ela vai de 1,5, ó, prega fêmea 1,5 até 2, 2,5, tá? A prega americana, ela vai de 2,5 a 3,5, ó, a 3, né? Porque é aquela bem volumosa, né? E a prega macho de 2 a 2,5, a prega wave é uma que estão usando muito agora, que fica bem elegante também, só que ela é mais reta, né? Eu posso considerar 1,8 vezes ou 2,2 vezes. Aí tem de góis, né, no varão, que é 2 vezes, e argola sem prega 1,5, tá? E aí a gente faz o cálculo dessa cortina, a gente está considerando lá a nossa cortina desses tecidos, né? Então, eu calculei aí, ela está excedendo aí o vão 10 centímetros de cada lado, né? E aí fica 2,20, né? Aí eu vou usar um multiplicador de 2,5 para prega fêmea, e vou usar um multiplicador 2 para o blackout, tá? Aí eu estou considerando aí o pé de meio de 2,60, mas aí eu vou colocar uma bainha de 20 centímetros, então eu vou acrescentar aí 2,80, 20 a 30, pode ser mais, né? Aí eu consigo, então, 5,50 metros dividido por 1,4, que é 1,4 é a largura a altura do meu tecido, né? Então eu vou precisar de 4 metros lineares, né? O blackout idem, 1,40 é uma suposta, você vai pedir saber qual é a altura desse tecido, né? Para poder fazer esse cálculo, né? Então, o quantitativo em metros lineares é um rolo de 1,40 m de largura, né? Então, para isso, eu vou precisar de 5,5 metros do linho, nesse rolo de 1,40 m, e eu vou precisar de 4,4 metros, né, do blackout nesse rolo de 1,40 m, tá? Aí aqui, né, eu tenho tecido de linho, né, eu vou precisar de 4 metros, blackout 3,5 metros, o trilho duplo eu vou precisar de 1 unidade, eu tenho, né, lembra que eu vou exceder 10 centímetros de cada lado, então, no vão da janela, então vai ficar 2,20, e aí eu tenho os acessórios, são os deslizantes que geralmente compro por pacotinho, né, e aí a mão de obra também, eu preciso pensar na costureira, né? Quanto tempo de trabalho que essa costureira, quanto que ela vai cobrar pelo trabalho dela, e também eu preciso de alguém que instale, não sei se é a própria costureira ou geralmente é uma outra pessoa, um assistente aí que vai instalar o trilho, né? Que vai fazer a instalação dessa cortina. E aí vamos à nossa próxima questão. E boa sorte para vocês. Será que vocês acertaram? Vamos ver aqui. Então, sobre o número de demãos de tinta recomendadas em uma pintura de parede, assinale a alternativa correta, né? Então, a certa era: cores escuras geralmente exigem mais demãos que as claras, podendo variar de 3 a 4 aplicações, especialmente quando cobrem superfícies claras, tá? Então, se eu tenho uma superfície mais clara, eu cada vez vou precisar
colocar mais demão para que aquela cor chegue na cor que a gente pretende, né? E aí, as cores claras, as próximas, né? Por que estão erradas as próximas, né? Então, as cores claras exigem, em geral, de 3 a 4 demãos para melhor cobertura, enquanto cores escuras normalmente cobrem com apenas uma demão, né? Tá errado, é o contrário, né? Não. Tanto cores claras quanto escuras sempre exigem o mesmo número de demãos, variando apenas conforme o tipo de tinta. Também está errado, né? Apenas cores claras precisam de selador e mais de 2 demãos. Cores escuras dispensam preparação e cobrem com 2 demãos. Mentira, né? Então, as outras estavam erradas e essa primeira estava certa. Bom, dito tudo isso, né, a gente fazendo todos esses cálculos, todo esse quantitativo, vendo material por material minuciosamente, né, como que a gente organiza essas informações para entregar para o cliente, para entregar para a obra de forma eficaz, né? Então, a gente precisa organizar, né, a gente não vai dar essas informações picadas, que vai criar uma confusão enorme, né? E a gente vai também precisar precificar tudo isso, né? Então, claro, a gente vai precificar, né? Botar tanto dos materiais quanto das mãos de obra, né? Então, a gente pode pegar esses preços, né, a partir de publicações, que existem publicações especializadas nesse assunto, né, desse custo do material e mão de obra por região. Tem o SINAP, que é um órgão aí da Caixa Econômica, que é usado aí para orçar obras públicas, né? Isso é uma base muito interessante, que tem uma infinidade, se vocês entrarem no site, eu coloquei aí o link, né? Tem uma infinidade de planilhas lá com vários custos diferentes, é interessante. E também, né, sempre falando com o próprio fabricante, né, que traz a informação na embalagem, e a loja, consulta o site, né, a gente vai sempre procurando aí precificar tudo direitinho. E aí a gente organiza aí, eu botei essa planilha como uma ideia para vocês, né? A gente montei essa planilha do nosso quarto aí de 4x3, né? Eu dividi a tabela assim, tem quanto que eu vou custar o piso, quanto vai custar a parede, quanto vai custar o forno, o teto e quanto vai custar a cortina, especificando cada um desses materiais. Então, se a gente vê aí no piso, né, como a gente viu anteriormente, o piso, vou ter o piso cerâmico, que é por caixa, cada caixa custa 80 e poucos, aí 82 e 35, eu vou precisar de 10 caixas, então eu vou precisar desse valor total aí, depois eu vou precisar da argamassa, eu vou precisar do rejunte, eu vou precisar do tal do produto de limpeza e a mão de obra, né? Geralmente a mão de obra, eles dão o preço geral, né? Então acho que você não precisa especificar por dia, hora e tal, é bom você saber quanto que é mais ou menos no mercado e aí você coloca aí o preço que o trabalhador deu, né, para vocês. Então, se vocês veem aí o piso, né, contando tudo com mão de obra, vai me custar nesse quarto R$ 2.701,95, né? E a mesma coisa para a parede, depois vocês olham com calma aí. O teto, né? A gente tem aí todos os montantes, a massa, a fita de junta, né? E tudo vai custar 2.732, tá? Então a gente soma tudo isso e o nosso
a reforma que a gente está fazendo aí no nosso quarto, aí nesse dormitório, ele vai custar ao total R$ 9.623,22. Então, é essa informação que o cliente espera muito, né? E é importante, né? E todo a maneira que você organiza isso ajuda também ao fornecedor calcular o momento que ele vai entregar para você o material, quando vai entrar o colocador, né? Então ele dá uma boa organizada aí. É claro que todos esses valores são fictícios, né? Que eu coloquei na planilha, mas serve aí de base aí para vocês começarem aí a organizar aí o quantitativo dos materiais. Então aí tá a bibliografia usada aí para essa aula. E, bom, nossa última aula, a gente termina aqui as web aulas do curso e espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima.